A gente está trabalhando freneticamente pela formação, Que mas está sendo maravilha. legal. Que maravilha. Gente, é muito top esse negócio do FIB. Eu quero que isso cresça logo. Maravilha. Até porque, assim, eu tenho um histórico de ter passado por situações de depressão, que a gota d'água, né, nunca é uma coisa só que nos leva a esse lugar, né, de adoecimento mental. Mas a gota d'água para o meu copo transbordar foi situações de trabalho mesmo, sabe? Canseira no trabalho, exaustão no trabalho, a vida do trabalho, 8 horas por dia, de você dedicar 8 horas da sua vida para servir as pessoas, por mais que seja uma atividade que você tenha vocação, que você ame, eu acho que até sexo, se você fizer demais, você se cansa, né? É, o Então, equilíbrio, né? imagine o trabalho. Por mais que a gente ame o trabalho que a gente faz, eu acho que 8 horas de trabalho é muito para qualquer ser humano. Então, eu achei bem bacana quando eu vi em um dos materiais que vocês disponibilizaram, que essa questão do tempo, né, da gestão do nosso tempo é algo a se considerar para a nossa qualidade de vida. E eu descobri isso, assim, sofrendo muito, adoecendo. Quando eu voltei da minha licença médica, eu não estava conseguindo cumprir as 8 horas de trabalho. Eu chegava atrasada todos os dias, com muita dificuldade de voltar a trabalhar. E minha chefe, vendo, né, a minha dificuldade, fez vistas grossas, me ajudou, sabe? Mas foi uma coisa assim, que uma bandeira que eu quero levantar. Isso de a gente olhar mesmo pro pro tempo que a gente gasta para trabalhar, o quanto que a gente deixa de viver as nossas próprias vidas, né, para servir no mundo do trabalho. Eu acho que Uhum. tem que ter mais equilíbrio nessa equação aí. De curiosidade, qual que é a sua área de trabalho? Eu sou professora da rede pública. Uma das categorias que mais adoecem, Uhum. historicamente, inclusive, né? A gente Sim. precisa debater. Eu pergunto isso porque essa saúde, a gente vai conversar, vai ter várias oportunidades, é legal ouvir já o relato, mas o trabalho é uma dimensão muito importante, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Sim. E muitas vezes esse trabalho a gente não está falando do trabalho doméstico, que também é trabalho, né? Então, no uso do tempo também tem uma abordagem para observar isso, né? Uhum. Mas é legal ouvir e a gente incentiva que o espaço do Classroom seja também de partilha, dessas partilhas, do que vocês estão achando, né? Porque essa formação ela é de todos nós, né? Esse relato que você tem como professora, eu também tenho como professora, sou Uhum. professora de ensino superior, tive processos também de adoecimento, que tiveram a questão de trabalho agravando, então a gente realmente deseja que com a formação muitos vão poder conhecer pela primeira vez, outros vão poder aprofundar, mas esse processo de busca e de aprendizagem é de todos nós. O FIB 2030 é um coletivo de profissionais de diversas áreas que entendem que é um indicador importante mesmo, né, da gente trazer o Everardo, inclusive que está aqui com a gente, foi participante da primeira iniciativa que teve de aplicação de questionário, que a gente vai ver ainda no módulo 1, na comunidade de Rajadinha, aqui no Distrito Federal. Então, a gente entende que realmente é um indicador que, se pudesse ser incluído, né, nas análises, a gente vai ver isso ao longo da formação, pode trazer impactos positivos mensuráveis e também os não mensuráveis objetivamente, mas que as pessoas conseguem comunicar que eles estão sendo efetivos, né? Que eles estão acontecendo, que as coisas que estão acontecendo fazem a diferença ali para essa ideia de felicidade que a gente está falando, né? Uhum. Então, bem, vamos começar? Assim, a gente já começou, na verdade, mas dá boa noite para todas e todos. A maior parte das pessoas inscritas são mulheres, então eu vou sempre falar primeiro para as mulheres. A gente tem uma diversidade muito legal de inscritos aqui, de profissionais das diversas áreas de atuação, de pessoas que também tiveram um histórico de vivência direta ou indireta de violência doméstica, e de pessoas que trabalham com
pessoas que passam por situações de violência doméstica ou que convivem, né? E esse projeto, ele é oriundo de uma emenda parlamentar que apresentou um edital público no final do ano. Quando que foi? João, me ajuda agora, que a gente está, acho que foi na metade do ano passado, se não me engano, né? E a gente... Quer falar, João? Tá no mute. Não, é só para confirmar. Foi em junho do ano passado. Isso. Aí teve uma prorrogação, um período, mas foi no meio do ano mesmo. Isso. E aí eu, Mayra, né, o João e a Olga, vou pedir para eles se apresentarem rapidinho, a gente construiu o projeto junto com outros colaboradores da rede do FIB também, e inicialmente a proposta era para a gente fazer uma formação para lideranças comunitárias, e aí quando o projeto foi aprovado, ele foi para ser executado pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal, que atende especialmente pelo programa Pró-Vítima, vítimas de violência doméstica, e também refugiados que são atendidos também pelo movimento comunitário do Jardim Botânico, que é com quem a gente tem executado esse projeto, né? Então, a gente focalizou, né, buscou colocar nos conteúdos da formação a temática também da violência doméstica, seja apresentando redes de apoio, de acolhimento já disponíveis, informações. A gente entende que essa ideia de multiplicar o conhecimento, né, que primeiro esse conhecimento vai ser aberto, a gente vai disponibilizar ele, né, os conteúdos gravados, porque a ideia é de fato difundir, as pessoas conhecerem, pensarem sobre, fazerem as suas pesquisas, né, e aí também difundir esses conceitos que são, muitas vezes, as pessoas identificam já eles presentes nas prioridades do que elas entendem como importante na vida, mas ter ali um indicador organizado, né, como a felicidade interna bruta, e também a gente vai conhecer a Agenda 2030, a gente faz um diálogo entre essas duas coisas. E aí a gente trabalha tanto com educação quanto com pesquisa. Recentemente a gente fez uma pesquisa na Universidade de Brasília, no contexto de pandemia, para sentir como é que estava a felicidade interna bruta da comunidade. Participaram servidores, alunos e professores, e é possível você mensurar, assim, alguns aspectos que podem dar caminhos de ação, né? Então, bem, aqui não está muito legal, o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado, ou investigar mais os motivos, né? Mas ele dá um cenário. E aí hoje a gente queria, primeiro vou pedir para a Olga, para o João se apresentar para vocês, a gente está sempre na formação, sempre em contato ali no grupo, e aí eu vou apresentar um pouco da trilha de aprendizagem para explicar para vocês o que é cada etapa, por que a gente está fazendo dessa forma, né? O calendário que já está disponibilizado lá no Google Sala de Aula, ele tem as temáticas, e essas temáticas vão caminhar numa trilha, que é a que está lá. Então, eu vou explicar um pouco dessa lógica da formação. E a gente também quer ouvir um pouco de vocês aí sobre as expectativas, dúvidas que vocês possam ter, dificuldades de acesso, o que vocês esperam aprender, porque ouvir isso de vocês também vai ajudar a gente na produção dos materiais e na condução do nosso processo de aprendizagem, né? Então, deixa eu compartilhar. Oi? Mayra, tua fala me deixou uma pergunta, me deixou um questionamento aqui. Quem foi o parlamentar que abraçou essa ideia do FIB, do trabalho de vocês? Ah, sim, foi o deputado Leandro Graz, que atualmente está no Partido Verde. Perfeito. Foi um edital específico para projetos que propusessem ações da Agenda 2030, que é essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente vai ver na segunda parte da formação. Legal, obrigada. E aí, João, se apresenta para o pessoal também. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Paulo, eu sou empreendedor social, design entusiasta do FIB, da Agenda 2030. É uma felicidade poder estar trocando essas ideias, essas figurinhas aqui com vocês. Eu acho que a gente pode fazer assim também, né, Mari? Cada um se apresentar um pouco para a gente já ir se conhecendo, que eu acho que a proposta é um pouco essa. A gente pode, a gente está numa quantidade legal, eu acho que dá para fazer uma rodada legal.
Acho que a gente tem uma linha formativa, né? Mas é interessante que a gente possa, no decorrer desse processo, criar uma inteligência coletiva com as experiências de cada um, conhecendo cada um, né? Então, atualmente eu também estou estudando a ciência da felicidade na primeira formação do Brasil, ou seja, isso daí para mim é bem significativo, porque se mostra que alguns setores da sociedade estão entendendo que o atual modelo a qual a gente pensa desenvolvimento precisa ter novos olhares. Eu acho que o FIB ele vem num contexto da nossa sociedade, da nossa história, de forma muito bem-vinda, e a Agenda 2030, que é uma agenda que ela vem dentro de um processo colaborativo, que conversa também com as dimensões do FIB, eu acho que temos uma boa oportunidade, né, de adquirir um conhecimento novo e necessário para a sociedade. E complementando um pouco o gancho da pergunta da Fernanda, né, eu acho que isso também é significativo, porque de um certo modo é um pouco inovador quando você vê um projeto desse que foi financiado, apesar de ter uma emenda parlamentar que normalmente é direcionada por uma equipe técnica de um gabinete, ela foi feita por uma proposta da Frente Parlamentar da Agenda 2030, ou seja, envolve diversos parlamentares que atuam com essa pauta, com essa agenda, e daí quem acolheu essa proposta de um formato de edital público, que dá mais oportunidades, se me falha a memória, foi 80 e poucos projetos que foram propostos nesse edital, e a gente foi um dos 4 selecionados. Então, na perspectiva, como a Mária falou inicialmente, de trazer um novo olhar para o desenvolvimento local, e agora integrando um pouco essa perspectiva da vulnerabilidade social, da questão de violência doméstica, que é um enfrentamento necessário também diante do nosso cenário, do nosso momento de sociedade. Então é isso, sejam muito bem-vindos e estamos juntos. Valeu, valeu, Olga, valeu, João. Alguém quer se apresentar no áudio? Vocês preferem falar um pouco aqui no chat? E aí a gente vai apresentando. A gente está com 10 pessoas. Pode ser eu. Pode. Olá, boa noite. Sou Jaqueline, sou assistente social, né? Minha formação. Atualmente estou trabalhando na Secretaria de Educação, na Diretoria de Educação Profissional. E estou como coordenadora no sistema prisional dessas qualificações profissionais, né? Então, assim, temos turmas em todas as unidades, tanto masculina quanto feminina hoje. Já trabalhei no Mulheres 1000 como coordenadora do programa Mulheres 1000 em 2016-17, também na parte de qualificação profissional, mas tinha um recorte. Oi? Que tínhamos um recorte específico de atender mulheres em situação de violência, né? E minhas expectativas são as melhores, estou super curiosa, empolgada em aprender, entender mais sobre, principalmente nesse momento, né, que a gente vem pós-pandemia, apesar de ainda ter casos, mas todo mundo vacinado, tá tudo mais controlado, e eu acredito que vai ser bom.
Legal. Quem se habilita? A Cláudia chegou aqui, Everardo. Estou falando aqui, quem quiser falar um pouquinho, o que está fazendo e o que está esperando aí da formação. O Everardo está me devendo um autógrafo no meu livro. Olha, vai ter oportunidade no final da formação, querido? Ele vai estar com a gente e vai poder autografar todos. Bom, Jaqueline, eu estava aqui olhando para você e estou no Valmir, isso, meu Deus, mas não é possível, é a Jaqueline. Só eu. Tudo bem, querida? Tudo bem. E Cláudia, Olga, todos nós aqui, João, um prazer, Jussara. Bem, meu nome é Everardo, eu sou educador social, tenho dedicado aí minha trajetória aí nos últimos anos aí a estudar sobre as redes de proteção do Estado e as redes de proteção que eu chamo de rede social local. E nesse processo agora eu estou evoluindo aqui, eu acho, né? Esses debates todos que a gente vai para um lado e para o outro, de que essas redes hoje chamam ambiente de aprendizado público. Depois eu vou explicar isso, o que é que eu estou entendendo, o que é aprendizado público, o que é política pública, e aí a metodologia, o FIB, esse indicador, qual é a importância dele nessa compreensão do público. Então, bem, a fase é a terceira, né, João? Às vezes eu me enrolo, que é da forma, né? Então, isso. A gente vai estar junto aqui no que puder, mas, bem, o livro, a Maria que já conhece, mas esse que vocês vão ter, todo mundo vai receber, vai ter todo um processo aí dessa... O Everardo deu spoiler agora, galera. Ah, é? Eu não sabia. Desculpa. Tem problema, não. É bom porque eu vou sair mais cedo. A gente ainda vai dar essa notícia, mas é bom que eles já ficam animados. Enfim. Então é isso. E vamos lá, vamos construir isso aí com o maior prazer. Um beijo para todos nós. Bom trabalho para nós. Então, oi. Me apresentar, desculpe, cheguei atrasada, porque eu acabei de retornar de uma conversa na TV comunitária, porque hoje é dia da Mãe Terra. É verdade. Então, a gente foi lá fazer um bate-papo com Pedro Ivo, viu, Everardo? Quem conhece Pedro Ivo aí? Então, a gente foi conversar um pouquinho sobre de assumir a terra como mãe, né? Algo que a gente esqueceu, acho, nessa trajetória humana, a gente esqueceu. Se a gente tem pai, tem que ter uma mãe, né? Simples assim. Então, a Mãe Terra é aquela que gesta a humanidade, né? E que a gente agora, nesse momento de crise sistêmica planetária, a gente tem que olhar para ela com muito carinho, o filho fala disso, não só com carinho, mas com proatividade, porque a situação está difícil, né, meu povo? E eu estou nesse grupo na intenção de apoiar do ponto de vista pedagógico, né, na área de inovação educacional, que é a minha, vamos dizer assim, a minha ação mais permanente, né, nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, é isso. Pouco tempo. Começou na minha gestação, né? Na minha gestação, quando eu estava grávida das minhas filhas gêmeas, que eu comecei a pensar numa educação. Eu ainda era estudante de arquitetura, e aí eu queria entender assim, como que eu vou ter uma escola para as minhas filhas que seja diferente. Então, começou há mais de 30 anos, elas estão com 34, nossa, conversa. Mas, enfim, estou aqui para colaborar no que for possível. Você está sábia, Cláudia. Tô. O que é ótimo para a gente. Então, estou aqui para colaborar no que for preciso e para transformar essa proposta numa proposta acessível ao público, a que se destina a metodologia, a proposta, né? E para a gente poder espraiar, porque tem muito trabalho, gente, tem muito serviço pela frente. Então é isso. Everardo, eu estou esperando o livro, viu? Alguém me disse que ia me dar o livro. Eu estou precisando ler esse livro. Entre outros, se vocês verem a pilha de livro que eu tenho aqui para ler, eu queria ter sabe aquela coisa de botar debaixo do travesseiro e acordar, sair, li.
Que é tão bom, ainda não está assim, um dia será. Mas, enfim, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Nesse dia muito importante da Mãe Terra, que sejam todos abraçados por esse sentimento maternal, amoroso, criativo, para a gente poder ter sabedoria para lidar com os desafios que nós, seres humanos, criamos. A mãe natureza não cria desafio, ela cria aprendizagem. A gente cria encrenca. Tá bom? Então é isso. Falei demais. Pessoal, a gente está 7h25 agora, e aí, para não alongar muito, eu queria sugerir de vocês irem colocando aqui no chat um pouco, enfim, o nome de vocês, de onde vocês são, né, onde que está aqui no DF, no território, e o que vocês estão esperando aí da formação, ou se vocês já têm uma sugestão, enfim, que a gente vai ter esses encontros de tempos em tempos, indicando no calendário, para a gente poder ir alinhando com o pessoal, né, os conteúdos. Então, hoje eu queria apresentar rapidamente a trilha para vocês. Vocês já estão conhecendo algumas pessoas que vão estar com a gente na formação, e aí a gente tira dúvidas, vê quem pode estar com dificuldade também aí de acessar lá o Google Classroom, né, os conteúdos, ou se está tranquilo, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente. Essa apresentação, ela já está disponível lá no mural do Classroom. Pode ser que alguns aí já tenham visto. Tá indo? Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não? Agora foi? Foi? Porque às vezes demora um pouquinho. Essa apresentação ela já está disponível lá no Classroom para quem quiser acompanhar. A ideia é a gente mostrar para vocês hoje o que é que a gente está desenvolvendo aí da lógica, né, do aprendizado aqui. Então, a trilha de aprendizagem que a gente criou, né, para essa formação, FIB 2030, é um caminho sistêmico. Eu acho que essa ideia de sistêmico, né, das coisas estarem interconectadas, interligadas, ela vai ser muito frequente aqui no nosso processo de formação. Dificilmente, como a Cláudia estava falando, por exemplo, da Terra, né, esse entendimento da Terra como Gaia, como uma casa compartilhada, e que os problemas que a gente vive hoje, ambientais e também sociais, eles também refletem uma forma de socialização, né, que a gente vem reproduzindo, mas que existem gerações, pessoas que vêm pensando outros caminhos, né? Então, a gente organiza essas ações em torno dessas duas ideias, da felicidade interna bruta e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a nossa meta é formar 100 pessoas que possam ter um conhecimento aí básico sobre sistemas, multiplicar, se possível, continuar pesquisando, aprendendo dentro das suas comunidades, dos seus territórios aqui. E, como eu falei no início, a gente executa esse projeto em parceria com a Secretaria de Justiça. Então, alguns conteúdos que a gente vai aprender e também um incentivo da formação envolve pessoas refugiadas ou que vivenciaram situação de violência doméstica. No caso das pessoas refugiadas, migrantes, apátridas, a gente também vai aplicar um questionário de pesquisa, que a gente vai convidar vocês a conhecer mais para o final do módulo 1, ver esse formato. A gente trabalha muito também com a ideia da inteligência coletiva, então a gente é muito aberto a ouvir sugestões e fazer essa troca em torno da ideia do FIB, porque esse questionário ele tem as dimensões, mas ele tem as suas adaptações em diferentes contextos, que a gente vai ver isso também na formação, né? Existem várias formas de aplicar esse indicador, de construir as questões, e isso também vai ter a ver com a cultura, com a forma como vai fazer sentido esse questionário ser construído. E, bem, a gente pretende também, né,
identificar, mapear e promover ações e projetos no DF que estão alinhados aí aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e muito possivelmente também a felicidade interna bruta. Então, existe um projeto já em curso de um site, que é o BSB 2030, que busca justamente fazer esse mapeamento de ações que estão alinhadas aos ODS aqui no território, para que isso possa também ser mostrado nas instâncias políticas e de decisão, que de repente vão ter projetos que precisam de incentivos, que precisam de recursos, né? Então, a gente, como sociedade civil, se organiza para construir uma visibilidade também em torno dessas questões, porque muitas vezes elas não estão nas pautas unicamente da política, né? A sociedade civil, em todos os países que aderem à Agenda 2030, tem um papel muito importante de provocar essas questões e de demandar essas questões. Então, difundir conhecimento também vai ser importante, parte desse processo, né? E aí, a equipe pedagógica sou eu, Mayra, eu sou doutora em Sociologia pela UNB, mas apesar de ter feito uma parte da minha trajetória profissional voltada para a sociologia, para uma área muito específica, eu acabei me envolvendo muito com o processo de educação, e especialmente de educação com temas multidisciplinares. Então, eu acho que foi um encontro também com o pessoal muito, muito importante para mim. E eu trabalho também com pesquisa, com análise de políticas públicas, entrevistas, grupos de focais e outras atividades aí nessas temáticas de cultura, educação, economia criativa e combate à desigualdade. A Cláudia, que se apresentou, está com a gente aqui, ela tem aí mais de 20 anos trabalhando no desenvolvimento e na coordenação de projetos para sustentabilidade e arquitetura sustentável, né? Então, ela tem muita experiência de, inclusive, formar professores e tem feito um trabalho muito importante de adaptar os objetivos de desenvolvimento sustentável à nossa educação formal aqui no Brasil, né? De ensino básico. A Lígia também vai estar com a gente, é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, professora e pesquisadora. Ela trabalha e orienta aí pesquisas relacionadas à política, espaço público, educação e direitos humanos. Vai estar com a gente, participa também da construção do questionário de pesquisa e da pesquisa. O Everardo, que está aqui com a gente, educador social, autor aí de diversos livros e que aplica essa metodologia do espaço público saudável. O Everardo é formado pela Universidade Internacional da Paz e é muito importante nesse processo de mobilização de redes sociais locais, de encontros de servidores, né, de pessoas que estão dentro do Estado, trabalhando nas políticas públicas e as comunidades, e fazer disso um processo de construção política com afetividade, né? Também, Everardo é importante, e aí ele coordenou essa primeira experiência de pesquisa aqui no FIB, que a gente vai ver também um vídeo sobre essa experiência. A Ana Paula, que também vai estar com a gente e faz parte da equipe de pesquisa, também dá orientações sobre conteúdos. Ela é mestre em Biologia pela Universidade de Brasília, ela trabalha muito ativamente nas associações de moradores aqui do Jardins Mangueiral e de profissionais de desenvolvimento sustentável, e atualmente está também envolvida na rede ibero-americana de jovens líderes e cursa Direito também na UNB. A gente está mostrando para vocês verem assim a diversidade da equipe da formação, né, porque a gente vai trabalhar com temáticas que são de diferentes campos do conhecimento, mas que estão interagindo em torno desse conhecimento do FIB e da Agenda 2030. O Guilherme também vai estar com a gente, mestre em Arte Interativa e Tecnologias Digitais pela Universidade de Brasília. Ele é ex-presidente do Conselho de Transparência do GDF. Guilherme também é muito ativo nas comunidades de atuação de sociedade civil, né, e atualmente está coordenando um festival de cinema móvel que chama Filmae. Quem tiver, sugiro aí dar uma olhada nos materiais que o Guilherme fala muito sobre cultura, felicidade, tecnologia, arte, né. O João, que se apresentou, o empreendedor social, já está nessa missão já há alguns anos, né, João? Mais de 10.
e co-idealizou a plataforma FIB 2030. Ele tem também conhecimento e aborda essa questão da inovação, né? E tem participado aí de projetos premiados e que tem envolvido ideias que possam movimentar a inovação no setor público. Ele é muito ativo aí nessa parte de inovação social, cultura colaborativa, novas mídias, faz o nosso site, é um cara aberto para trocar ideia, é bom de papo, sugiro vocês conversarem com o João também, que ele é um dos idealizadores desse processo aí, e faz essas pontes para a gente conectar as pessoas, construir uma rede de conhecimento em torno desses temas, né? E essa rede aberta, né? Muitas vezes esses conteúdos são pagos, são caros, então a ideia também é a gente poder aproveitar que foi um recurso público para publicizar essas informações, né? A Olga também está aqui com a gente, também com a idealizadora da plataforma FIB 2030, né? Ela está responsável pela nossa parte de comunicação e engajamento. A Olga, ela atua na rede Nosso Jardim, é certificada em teoria U, que é muito análogo, dialoga muito com a felicidade interna bruta. A gente não vai entrar especificamente na teoria U, mas do ponto de vista de formação, é legal para quem tiver interesse aí buscar um pouco mais. A Olga também tem aí um olhar muito atento para o futuro, que na verdade já é um presente, né? Muito dos processos que a gente está vivendo, dos impactos que a gente está vivendo em torno de um aumento de carga de trabalho, precarização do trabalho, dificuldades em torno de meio ambiente, né? Tudo isso vai demandar da gente soluções, e pensar um futuro possível a partir do que a gente deseja também vai ser muito importante para a gente não cair em replicar sistemas que a gente já vê que não dão certo, né? Então, a Olga também muito aberta para conversar, e sugiro aí trocarem uma ideia com ela. E aí, entrando na nossa trilha de aprendizagem, a gente iniciou na trilha de aprendizagem FIB. Então, a gente entra nesse caminho de aprender sobre, primeiro, a felicidade interna bruta, né? O que é esse indicador? Imagino que vocês já devam ter visto os primeiros materiais. Então, alguns já viram, né, que a gente está falando de um indicador que vai ter várias abordagens de conhecimento, né? Então, a gente chama ele de multidisciplinar. Ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um indicador importante para entender aí, inclusive, outros indicadores que já são adotados, como o produto interno bruto, né? Então, de uma forma muito simples, o produto interno bruto ele vai focar em quanto de dinheiro uma nação produz, né? Então, desse dinheiro, quanto está produzido, mas ele não vai problematizar como esse dinheiro está investido, aplicado, distribuído, né? Ele vai falar de... Então, quando a gente fala de um PIB grande, né, por exemplo, tem havido no mundo uma mudança, né, de produção de PIB, que antes o maior era dos Estados Unidos e agora tem sido da China. Então, tem toda uma questão em torno das políticas possíveis em torno disso, mas a gente sabe que o PIB tem várias limitações, principalmente para pensar se as sociedades estão satisfeitas, né, com a forma como esse recurso está sendo produzido e investido. Então, é proposto para se pensar desenvolvimento de uma nação de uma forma que não limita a ideia de PIB somente, né? E a ONU propõe aí que, com a experiência do Butão, outros países possam vir a adaptar e fazer as suas adequações de mensuração. Então, hoje a gente tem já alguns países aplicando, a gente vai ver isso numa parte dessa formação, aplicando adaptações, como a Nova Zelândia, a gente vai ver o questionário que eles aplicam, é um dos países que vem entendendo tanto a pesquisa para conhecer a felicidade interna bruta, é importante, quanto propostas, ações para melhorar determinados indicadores de determinadas dimensões da felicidade interna bruta. Eu estou indo muito rápido, tá bom assim, gente? Eu não estou vendo vocês, estou apresentando, qualquer coisa vocês... Tá ótimo. Beleza. Então, seguindo, a gente vai subir já
provavelmente... Hoje mesmo. Hoje? Então, É. o João falou que ele quer da edição, a gente vai subir hoje uma aula sobre as 9 dimensões do FIB, que são essas dimensões aqui que a gente coloca: bem-estar psicológico, acesso à cultura, proteção do meio ambiente, governança, saúde, educação, vitalidade da comunidade. Tem outros também, boa governança. A gente vai apresentar essas 9 dimensões, como é que elas são trabalhadas. Elas não são estáticas, elas não são imutáveis. Como qualquer processo de conhecimento, pode ser que daqui a alguns anos surjam outras dimensões, que, poxa, eu acho que é importante. E outros países fazem adaptações dessas dimensões. Então, tem alguns países que desenvolvem índices que eles falam de índice de bem-estar, que vai pegar algumas dimensões e incluir outras. Então, essas adaptações são possíveis, né, dentro do contexto de cada país. Mas são essas aí: uso do tempo, vitalidade comunitária, boa governança, padrão de vida, bem-estar psicológico, saúde, cultura, meio ambiente e educação. E aí a gente vai entrar em cada uma delas nessa aula que a gente vai postar logo mais, e alguns conteúdos complementares, para vocês conhecerem um pouquinho essas dimensões. Eu acho que quando vocês forem conhecendo, vocês também vão identificar aspectos da vida e fazer alguma reflexão dentro da trajetória de cada um que estiver assistindo. E nesse módulo, a ideia é primeiro a gente conhecer o que é o FIB, né, que foi essa primeira aula, e quais são as 9 dimensões, que é essa aula que a gente vai postar hoje. E depois a gente vai entrar no que a gente chama de caminho FIB na felicidade. Vamos falar caminho FIB na cidade. Vamos falar das experiências de felicidade interna bruta aqui no território do Distrito Federal, falar um pouco da experiência que o Everardo teve e a experiência da comunidade da Rajadinha, outros projetos que vão dialogar com aumento do FIB, né? Então, quando a gente fala de felicidade interna bruta, a gente também incentiva vocês a identificarem coisas ao redor, ações, projetos que possam estar acontecendo, que dialogam com alguma dimensão, né? Desde de um movimento de vitalidade comunitária, uma comunidade que se une em torno da criação de um parque, né? A gente está muito provavelmente inserido em espaços que desenvolvem dimensões da felicidade. Do contrário, dificilmente a gente teria uma possibilidade de vida social assim mínima, né? Mas existem muitos aspectos que a gente pode trabalhar. Então, a ideia é vocês conhecerem para identificar também. E o caminho FIB no mundo, onde a gente vai trazer esses exemplos de países como a Nova Zelândia, como eles aplicam o questionário. Vocês podem fazer o questionário também, é só botar lá a página de tradução, vou explicar como é que faz. Enfim, vocês conhecerem essas ferramentas aí disponíveis, né? Na sequência, a gente entra já em maio, né? Na trilha de aprendizagem 2030. Aqui é importante falar o seguinte: se alguém atrasar o conteúdo, não tem problema, o conteúdo vai estar lá disponível, vocês acessam e vai buscando acompanhar, para a gente poder participar, né, no encerramento juntos da formação. Mas a ideia é que o conteúdo fique disponível, então a gente entende se tiver atraso, mas o legal de ir acompanhando é também podendo participar da interação. A gente vai começar a colocar algumas atividades interativas, então em maio a gente inicia esse conteúdo da Agenda 2030, né? E aí a gente vai ver melhor isso, com mais profundidade, mas em resumo, né, o que é importante vocês saberem. A Agenda 2030 surgiu de vários debates ao longo de muitos anos e de um processo anterior, inclusive, que foi a Agenda de Desenvolvimento do Milênio. Então, são vários países que têm os seus representantes que vão debater objetivos importantes para serem pensados ali do ponto de vista de várias nações se comprometendo, né, em torno de determinadas ações. Então, em setembro de 2015, 193 estados que participam das organizações das Nações Unidas debateram, né, e propuseram essa agenda, que leva aí 2 anos de muitos debates, que governo participa, a sociedade civil participa, instituições privadas, instituições de pesquisa. Então, envolve vários setores que vão debater,
e a implementação inicia em 2016, de forma a dar uma continuidade ao que eu falei, que eram os objetivos de desenvolvimento do milênio anteriormente. Então foram incluídos aí outros objetivos que não tinham tão detalhados, com metas, como o desenvolvimento econômico, erradicação da pobreza, da miséria, da fome, um processo de inclusão social, sustentabilidade ambiental, boa governança, né, construção de transparência, uma cultura de paz e aspectos também de paz e segurança, temáticas referentes ao meio ambiente, enfim, teve uma inclusão de vários temas que não estavam ainda da forma como foram apresentados, e aí a gente tem esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Como não são uma agenda, nenhum governo é obrigado a aplicar esses objetivos, né? Existe sim um entendimento de que existe uma adesão voluntária das nações, reconhecendo que esses objetivos eles são importantes e estratégicos para um desenvolvimento sustentável possível para a humanidade, né? Então, entendendo aí essa visão sistêmica, né? Não adianta a gente discutir determinadas ações em torno, por exemplo, do meio ambiente, né, de ação contra a mudança global do clima, somente em um território, né, que a gente sabe que está falando de um problema sistêmico. Então, a gente tem 17 objetivos, 169 metas, e quando a gente fala disso, a gente está falando, então, de uma agenda que pode ser entregue, né, para gestores, políticos, todas as pessoas que estão envolvidas com ações que possam impactar, né, que possam mudar alguma situação, que eles tenham um horizonte e também é muito incentivado a compartilhar boas práticas. Os países são incentivados a dizer determinadas ações que eles conduzem em determinado território, que pode inspirar em outros territórios. Então, quem tiver interesse, a gente vai também compartilhar material complementar. É muito interessante ver como a Agenda 2030 está falando de uma rede mundial e colaborativa, né? Então, é muito importante ter a transparência, a visibilidade do que está sendo feito em torno desses objetivos. Então, a gente fala de erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, eu estou com uma dificuldade de ler aqui, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Então, a gente vai ver um pouco mais de forma mais aprofundada a partir de maio, né? O que são esses 17 ODS, tem muito material construído por várias agências que difundem conhecimento sobre os ODS, que a gente vai compartilhar, e conhecer aí o que é feito, né, em torno da Agenda 2030. Aqui sai um errinho, tá, pessoal? Ignorem aqui, em vez de caminho FIB ODS, é caminho 2030, agora que eu anotei, vou ajustar depois. Caminho 2030 na cidade, então, quais ações, objetivos que estão sendo realizados no DF, né? A gente vai mostrar para vocês essa plataforma, que é a ABSB 2030, o que já tem lá cadastrado, o que a gente pode incluir nessa plataforma colaborativa, e conhecimentos práticos aí sobre os 17 também no mundo, isso das boas práticas. Também a gente vai trazer um pouco alguns exemplos relacionados a questões também de cultura de paz, né, de combate e enfrentamento à violência doméstica, a uma abertura e inclusão da população de refugiados, de imigrantes, o que vem sendo feito, o que não vem sendo feito. A ideia é a gente conversar um pouco sobre esses temas. E aí, fechando a nossa trilha, né, esse caminho, cheio de outros caminhos, a gente vai falar um pouco sobre as redes sociais locais, que é tema do livro do Everardo e que já tem experiência de várias reuniões, várias redes atuando no Distrito Federal, que conversam sobre política pública, que falam sobre demandas das comunidades, identificam problemas, mas também constroem afetos, relações de escuta,
né, e de reforço do que as pessoas querem, porque muitas vezes o servidor ele quer a mesma coisa, o mesmo impacto, e ouvir a população sempre é o caminho fundamental para construir política pública que seja, né? Então a gente vai trazer um pouco para vocês dessa experiência, de repente até vão ter servidores, pessoas que trabalham já com essas populações, com esse público focalizado que vai se interessar e participar. O Everardo vai compartilhar um pouco de como é que essa rede tem podido atuar, né, nesse contexto de pandemia, que impactou muito muitas mobilizações, né, que vêm acontecendo aqui no DF. Mas a ideia é conhecer um pouco por que essas redes são pontes importantes, porque muitas vezes o conhecimento do acesso à rede de atendimento não existe, então difundir esse acesso e trazer também demandas do que a comunidade precisa, né? Então, por que a gente fala tanto da importância, né, que o Everardo fala, da afetividade para a gente ter efetividade das políticas públicas. A construção de uma política pública ela tem que partir também de um diálogo, né, com as pessoas que vão estar inseridas no que está sendo construído. Então, a gente vai unir nessa última parte um pouco do aprendizado da felicidade interna bruta, conhecendo as 9 dimensões, com os ODS. A gente vai fazer um pouco como é que essas coisas dialogam, como é que elas se conectam. Vão ter alguns exercícios práticos que a gente vai conduzir para vocês poderem exercitar esse olhar, né, e ver como ele vai fazer sentido dentro do território de atuação de vocês com esses temas, né. Então, quais são as conexões possíveis, algumas ferramentas que são importantes para a gente difundir e promover esses temas, né, e seguir com redes de cooperação. A gente espera que aqui seja o início de uma rede ampla que a gente está em construção em torno desses temas e de entusiastas desses temas. É isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, ver se fez sentido essa trilha. E ouvir também um pouco do que vocês estão esperando aí da formação. Deixa eu ver aqui no chat. Projetos educacionais. Tem uma dimensão do FIB que eu estou vendo aqui, Fernanda. A educação ela vai trabalhar com várias dimensões, né? Assim como a gente na vida adulta, infelizmente, muitas vezes, pelas contingências da vida, a gente está trabalhando, como você falou, né? Uma carga muito pesada, um processo de adoecimento. Esse adoecimento de professores é muito comum, e o tema de saúde mental vai ser a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa formação, também trazer alguns conteúdos. Ele é sistêmico, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de acesso a um ensino formal, que é importante, mas do que também está sendo construído naqueles ambientes, no que é disponibilizado, no que é incentivado, né? E a gente sabe que o processo de aprendizagem ele não acontece só na escola, né? Ele acontece em vários territórios. Eu trabalhei durante um tempo com museus, tem todo um processo de aprendizagem dentro do museu, tem vários espaços, vários territórios que a gente também vai exercer essa dimensão de educação, né? Então, é legal saber assim que você tem esse olhar, por exemplo, para um projeto de meditação dentro do ambiente escolar, porque a meditação, a própria ciência da felicidade vai trazer estudos mostrando a importância de uma dimensão de exercício, que a gente viu lá do bem-estar psicológico, que é um exercício que pode ser meditação, uma oração, vai depender do contexto que a pessoa está, né? Mas do ponto de vista da ciência da felicidade, já se sabe que essa é uma dimensão importante da gente trabalhar. Dentro da dimensão de bem-estar psicológico, esse desenvolvimento desses estados de meditação. E muitas vezes isso não é incentivado dentro do ambiente escolar, é uma ferramenta que as crianças poderiam estar
aprendendo e aplicando, né? E já se sabe que existem estudos da ciência da felicidade que mostram o poder da observação contemplativa, né? Que é isso, é essa meditação, é uma oração, é uma conversa interna, que, enfim, as pessoas vão desenvolver, né? A Cláudia, recentemente, né, Cláudia, tá promovendo um documentário referente a um processo dessa questão do novo olhar do ponto de vista das escolas, da pedagogia. Se quiser compartilhar um pouco com a gente aí. Eu estou vendo o documentário que a gente fez quando 5 já sei, esse é outro. Escolas são pessoas, e dentro a gente vai compartilhar esse documentário aqui para a gente fazer uma apresentação e depois uma roda de conversa. Eu estou fazendo isso com várias escolas, está muito convergente com o ODS 4, que também converge com a dimensão da educação, que também converge com a dimensão da psicologia. Está tudo convergindo, gente, é sopa de letrinha, tá? Então, a gente vai poder ter a oportunidade de entrar em universos um pouco diferentes e do que diz respeito à educação, né? Então, na educação formal, que é tão necessária, né? É tão importante, porque é por onde a gente passa. Todos nós passamos pela educação formal. Existe a educação não formal, né? A educação familiar, mas essas duas a gente passa, não tem jeito. E elas se relacionam de forma muito íntima. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre educação, viu? Qual é o seu nome? Cadê? Eu só tenho um apelido aqui, super. É a Fernanda. Fernanda. Eu aproveito. Oi? É isso mesmo, Fernanda. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Fernanda. Eu aproveito, inclusive, hoje, eu ganhei um monte de exemplares da Carta da Terra, né, para crianças. Então, isso aqui a gente também vai disponibilizar para os educadores, para todos que participarem, né? E para você em particular, Maravilha. Fernanda, você você trabalha com o Fundo 1, é isso? Você trabalha com o Fundamental 1 ou 2? Isso, primeiro, séries iniciais. E a gente vai ter muita figurinha para trocar, viu? Que mais do que um momento de estarmos aqui juntos, é da gente criar conexões que extrapolem esse contexto, esses quadradinhos que estão aqui. Hoje, por exemplo, eu fui conhecer, ao vivo e a cores, o Pedro Ivo, que quem me passou essas maravilhas aqui, que a gente se conheceu durante a pandemia. Então, a gente está há 2 anos trabalhando juntos, sem nunca se ver, e hoje ele falou assim, vamos lá para a TV Comunitária conversar? Eu falei, vamos. Aí a gente se conheceu. Então, Fernanda, pode ter certeza que isso aqui é o início de um processo que a gente não sabe onde vai dar, mas que vai dar muita coisa boa. E já pode contar aí, já vou querer saber qual é a escola que você trabalha aí aqui na região? 303. E você? Eu trabalho em todas as escolas do planeta. Legal. A Cláudia trabalha com várias formações de professores, de escolas. Eu trabalho com todos aqueles que estão insatisfeitos e querem uma nova educação. Esses que estão sofrendo, tipo você. Tá? Então, é com esses aí que aqueles que estão assim, satisfeitos com o que está vendo, criança se cortando, professor tomando remédio antidepressivo, criança tendo crise de ansiedade, e que acha que está tudo certo, esse deve estar em outro planeta, então não consigo muito diálogo, não. Agora, para aqueles que estão, que nem você, incomodados, com esses eu trabalho. Tá bom? Então, isso que você falou é fundamental, Cláudia, da rede. A gente incentiva isso. É que eu vejo, Cláudia, que faz parte do processo. Eu também já estive assim, né, achando que tudo que havia era esse mundo materialista, né, da gente ser escravo do mundo do trabalho, viver de aparência, buscar títulos e status e fazer o que a academia nos ensina, enfim, né, buscar o que a Matrix, né, nos ensina. Eu também já passei por isso e foi por viver isso exaustivamente que eu adoeci
mas foi uma grande oportunidade. Então, hoje eu percebo que está tudo certo, e eu tenho assim, uma perspectiva bem otimista que a constelação familiar me deu, que tudo é sistêmico, estamos todos conectados. Então, foi o que eu escrevi no texto aí para vocês, né? Quando um membro expande consciência, isso contagia todo o resto, todas as outras pessoas vão ser contagiadas de alguma forma, e todos nós estamos nos contagiando, né? Então, eu vejo que esse FIB 2030 é, assim, um super veículo de acelerar esse processo de contágio positivo, né? As consciências que estão se expandindo, que estão se reconectando com o planeta, voltando para a sua fonte de vida, que eu vejo que você também é dessas, e eu acho que todo mundo que está aqui nesse curso está nesse caminho, né? Eu acho que nós somos simplesmente trabalhadores mais ativos para poder alcançar essas pessoas que ainda não despertaram, para que elas não precisem correr risco de vida como eu corri, para despertar, para acordar, né? Para felicidade. Existem outras formas de viver mais feliz. Eu acho que isso está tudo ligado à transição do nosso planeta. A gente está deixando de ser um lugar de tanto sofrimento, de tanta guerra, para ser um paraíso, que a vocação desse planeta é ser paradisíaco, né? E, claro, quem ainda não despertou vai ter dois caminhos, ou um caminho feliz através desses cursos maravilhosos como esse que vocês estão promovendo, né? Ou um caminho da dor, que foi o que eu passei, que também ensina bastante, viu? Muitas vezes a gente não consegue evitar a dor, né? Que nem lá na aula 1. Às vezes a dor alcança a vida da gente por várias coisas, né? Todos nós humanos, a felicidade é um tema de muitos e muitos séculos de debate, né? Na filosofia, nas artes, né? A gente busca esse estado, né? De ficar satisfeito com a própria situação. Mas muitas vezes a gente é ensinado que estar satisfeito com determinadas situações é buscar determinadas coisas que a gente entende lá para frente que não fazem sentido. E aí é um pouco isso, né? A gente ter hoje, por exemplo, a favor de nós, a própria ciência da felicidade, psicólogos, que vem estudando isso, né, a neurociência estudando isso, nos ajuda também, mas a gente lida com esse estado de busca desde sempre, desde antes da ciência, desde antes, né, a filosofia é a mãe da ciência, então a gente já lida há muito tempo com essa busca. E uma coisa que a gente tem certeza e que provoca muito um estado de abalo nesse bem-estar é justamente quando a gente se depara com situações de dor, né? Perdas, morte, adoecimento. Então, existe uma dimensão do processo que a gente não escolhe, que nos atinge, né? E eu acho que é importante observar isso, o que atinge e o que eu posso fazer, o que eu posso buscar, o que é possível de ser melhorado aqui, né? Eu acho que é importante tanto a gente reconhecer a dor, o problema e o sofrimento, para a gente poder também trilhar um caminho de busca por felicidade. Então, longe da gente negar que esse sofrimento acontece. Muito pelo contrário, reconhecer o sofrimento faz parte muito desse processo de trilhar caminhos de busca pela felicidade. E esse caminho é um caminho de vida, né? A Marcela pergunta aqui. Pessoal, eu vou compartilhar aqui. A Marcela é minha irmã, tá? Ela tá me ajudando aqui. Ela mandou uma pergunta boa, porque ela sabe que eu. Qual seria a diferença aí entre alegria e felicidade? Que é uma ótima questão. A Marcela, coitada, ela sabia que eu era professora antes de eu ser, porque ela é a irmã mais nova, então eu ficava nesse lugar. A felicidade, ela é um estado de estar, como a gente se sente em relação ao estado que a gente está. A alegria é uma emoção, e a gente tem várias emoções, né? Alguém já viu um filme, um desenho que chama Divertidamente? Alguém não viu? Só para saber se eu explico ou... Eu acho que eu não vi. Não viu? Vou explicar. Tarefa para casa. Vai. Eu recomendo assistir, que é um filme legal.
esse filme é legal para a gente, para esse tema também. No filme Divertidamente, a história de uma criança, e aí mostra, e ele está muito bem embasado do ponto de vista científico, esse filme teve muito trabalho, muito estudo para replicar mais ou menos como é que a coisa acontece. Ele mostra como se fosse o cérebro de uma criança em formação. E aí essa criança vai passando por várias situações, não vou falar que vocês vão ver o filme, mas a ideia é apresentar os personagens que são as emoções, e como que essas emoções dialogam com o que acontece na nossa vida, gera memória, e aí como que o medo, o trauma, a ansiedade se dialoga com essa memória. Tem muito conteúdo legal para entender um pouco como a gente lida. Mas quando a gente fala de alegria, a gente está falando de emoção. Então a gente tem tristeza, raiva, alegria, nojo, desprezo. Tem várias emoções que vão sendo ativadas no nosso organismo. Muitas vezes a gente não espera essas emoções, muitas vezes elas nos atravessam. E aí, meditação, por exemplo, né, e outras atividades que a gente pode fazer, eles ajudam a gente a lidar com essas emoções. Então, o que é um adolescente, se não um ser em sofrimento pelo caos que está o organismo dele borbulhando de emoções, né? Num ambiente, o nosso cérebro ele vai maturando até os 25 anos de idade, e a gente vai aprendendo a lidar com as emoções até o dia que a gente morre, porque é um processo de constante aprendizado. E esse filme é muito legal para mostrar isso, né? A gente muitas vezes pensa que alegria é felicidade. Não, felicidade pode ter alegria, mas se a felicidade só tiver alegria, dificilmente alguma coisa está sendo vista. É um pouco do que a Cláudia falou aí também, né? Até que ponto a gente está se desresponsabilizando, se desobrigando de ver determinadas coisas e interagir com a dureza da realidade. A gente tem problemas para lidar. Como a gente vai lidar com eles? Então, a alegria é um estado de emoção que vai surgir ao longo da nossa vida, mas quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de um estado muito mais ligado a uma situação de bem-estar. Você não precisa estar alegre do ponto de vista muito eufórico e tal, para estar feliz. A felicidade ela tem mais a ver com um estado mesmo de contentamento, que pode trazer também alegria. Eu não sei se deu para entender, né? O Que a gente único está falando. problema é que no momento que a gente está de mundo, e quem tem um pouco de sensibilidade dificilmente consegue estar no estado de contentamento. Se a gente fizer aqui uma enquete do que é felicidade para cada um de nós vai ter uma expressão, vai manifestar de uma forma diferente. O que é felicidade é algo muito singular. Cada um vai ter a sua. Começa por aí. Não é uma régua. É algo fluido. O que vai fazer feliz uma pessoa na vitalidade comunitária é uma coisa e outra vai ser outra. Exatamente. Agora, do meu ponto de vista, o que é... Eu vou tentar passar uma imagem, que eu acho que fica mais fácil. Eu acho que a felicidade é quando você entra num estado de plenitude, de êxtase. E esse êxtase, para mim, ele está no momento que eu vejo uma criança sendo criança, quando eu vejo um pôr do sol sendo pôr do sol, e que eu me integro com aquilo. Isso, para mim, é felicidade. Sentir conexão. Isso que você falou é muito legal, Cláudia. A gente vai ver também os estudiosos falando que duas coisas foram muito percebidas. Quando a gente fala de ser humano, o ser humano precisa de conexão, ou seja, de relações. A gente não é feito para se isolar, para viver sozinho, né? É na possibilidade da conexão que a gente constrói. Então, eles destacam generosidade, né, que é uma conexão genuína em relação ao outro, a capacidade de se conectar, né, como algo muito importante nesse contentamento, nesse estado de felicidade. Né. É legal a gente ouvir as pessoas falando o que elas entendem por felicidade, porque a gente vai remeter na nossa caixinha de memórias. Assista um filme, quem não viu.
lá, o Divertidamente, a gente tem as nossas caixinhas de memória e a gente vai se remeter a situações que a gente sentiu esse contentamento, essa satisfação. E aí isso vai impactar a gente em determinadas dimensões da felicidade, mas é como você falou, o que ativa a memória para um não vai ser necessariamente o que ativa para o outro, mas elas estão conectadas em dimensões. A gente sabe que a gente precisa ter vitalidade comunitária, saúde, né, bem-estar psicológico. E o que eu vejo também, assim, que o interessante você falando das emoções, né, é que a gente vive no plano dual, né? Então, é para a gente perceber, às vezes, de uma forma mais apurada, a sensação de felicidade, a gente tem que ter percebido também a sensação de infelicidade. Então, às vezes, essa percepção facilita que a gente entenda esse sentido de felicidade. E no caso do FIB, né, que é o eixo que a gente está trabalhando, eu percebo que ter essa visão sistêmica, mais holística, sobre o olhar do desenvolvimento, ele não necessariamente, promovendo todas as dimensões do FIB, digamos, ele vai gerar felicidade para todas as pessoas, mas ele vai pavimentar as possibilidades da busca dessa felicidade. Então, eu acho que é essa que é a grande sacada, né? Porque Exatamente. é um direito universal a busca pela felicidade, como a professora Mayra disse, né? Isso já vem de milênios. Acho que de milênios, nasceu... é uma questão que a gente realmente... Eu já fui professora, né, de filosofia e sempre trazia isso para os alunos, né, para os aprendizes ali comigo, que isso também ia me impactando na minha formação, né, até que ponto... Às vezes a gente, como educador, a gente está comunicando um conteúdo assim que não dialoga muito, né? Que não faz muito sentido ali com o que as pessoas estão vivendo. Mas a gente sabe que essa busca por esse estado de felicidade e o que é felicidade vai ser exatamente isso que vocês estão colocando. Vai variar, não existe fórmula. Eu acho que existe caminhos orientados por essas tentativas de se construir indicadores, esses indicadores orientados por ciência da felicidade, e também por aprendizados que vão ir além da ciência, né? De culturas, o que as comunidades de determinados territórios fazem já há muito tempo para lidar com determinados problemas. A gente é um país que tem soluções criativas em vários aspectos para determinadas situações. Então, existem formas de observar como que as próprias comunidades têm soluções para lidar com determinadas dimensões também. Tá? Bem, a Mônica mandou aqui, falando que felicidade é fragmento de contentamento. Né? Então, aqueles espaços de tempo que a gente sente aquela coisa contente, né? Bem, aquilo me acomete. A gente propõe olhar para o FIB agora, acho que primeiro, acho que reconhecer que muito do que a gente acha que sabe, isso eu falo todos nós, eu incluído, né? Acho que a gente acha que sabe sobre felicidade, a gente não sabe, a gente está descobrindo. E se abrir para a possibilidade de observar a felicidade não só como um momento que atravessa a gente, mas como uma possibilidade de estar num estado que, quando a gente é acometido por situações graves e difíceis, a gente consiga trabalhar a nossa resiliência, que é um termo muito na moda hoje, é um termo que vem da física, né? Que é essa coisa da gente envergar e não quebrar, né? Então, a busca por felicidade, ela está falando também de você trabalhar habilidades, né, diversas do ponto de vista de construção emocional e de relação com o outro, que possa fortalecer essa resiliência. Né? Então, não tanto essa ideia de alegria só, mas de um fortalecimento de um processo que vai ter várias dimensões, para que, justamente em situações em que momentos difíceis acometam, a gente não se quebre nesses processos. E o que tem diretamente, está muito a ver com as competências do século XXI, que está dividido em 3 dimensões.
dimensão interpessoal, intrapessoal e cognitiva. Então, você vê que a relação intra, é de extremo significado para que você tenha um cognitivo saudável. Sim. Então, se a gente está vendo neste momento de... A gente ainda não saiu realmente da pandemia, né? Não, a gente não saiu ainda, né? Ainda não saiu. E aí, o que está acontecendo? E talvez a Fernanda possa, né, até validar isso comigo. A grande preocupação de retorno às aulas, sem um acolhimento, assim, esquece cognitivo, agora vamos olhar para como esses seres que passaram por esse processo de trauma coletivo, como eles receberam isso. Porque muitas dessas crianças, desses jovens, tiveram um avô, um tio, um primo, um colega que, de repente, foi dragado por esse momento tão difícil. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Matemática, história de geografia, tem prova, não tem prova. Gente, isso é o como se a vida seguisse, né? Nada aconteceu. Segue o baile. Não é segue. Sim. Porque isso gera uma tensão tão grande na pessoa que ele surta. E quando surta, sarta. Sai fora. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, de nos abraçar e sentir as nossas... Você falou de dor? Sentir essa dor coletiva, olhar para ela com muita compaixão e falar assim, nós sofremos. O que aprendemos com isso? E agora? O que a gente faz com isso? Exatamente. O reconhecimento do sofrimento vai ser fundamental para a gente pensar. Primeiro, reconhecer que pandemia e o que a gente tem vivenciado desde 2019 é um cenário desolador. A gente, assim, estamos aqui, não perguntei para ninguém, mas muito provavelmente alguém perdeu alguém, né? Então, a gente está aqui apesar dessas dores. E, de fato, não faz sentido, né, a gente achar que dá para colocar crianças e jovens todos, de novo, no mesmo espaço, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma pausa opcional, algo que não tivesse tido impacto em tudo, né? Crianças, jovens e educadores. Exatamente, os educadores também, né? Os educadores que se virem com isso, né? Não, então a gente tem que... O cuidar tem a ver com a felicidade, né? Quem cuida promove felicidade para si e para o outro. Então, acredito que a gente vai... Eu acho que talvez o exercício é que até pouco tempo, eu espero pelo menos para uma grande maioria, né, a felicidade era uma coisa muito individual. Sim. E muito comprável. Muito a ideia de consumo, né, de satisfação pelo muito consumo. Muito comprável. Né? E agora a gente tem que ver que a felicidade ela só existe, ela é coletiva. Isso. Porque eu não consigo ser feliz sabendo que existe uma boa parte da população do Brasil e do mundo passando fome, sem emprego, sem uma moradia decente. Então, a felicidade é algo relacional, ela acontece na relação também. Sim. Então, são vários aspectos que a gente vai... Se a gente está saindo de um estado de planeta de sofrimento e para de regeneração, né? O termo regeneração está vindo com muita força aí, é porque a gente também tem que começar a entender qual é o tipo de felicidade que a gente quer construir nessa nova dimensão de ser e estar no mundo. Eu acho que o FIV traz isso, uma experimentação. Para alguns, que um dia serão muitos. Cláudia, a Fernanda ela mandou uma mensagem no chat que ela teve que sair. Você citou um pouco não vi. Mas pegando um gancho nessa fala, meio breve, eu não me lembro o nome do pesquisador, mas acho que é da Universidade de Nova York. Ele pesquisa não, o tal Shahar, não? Que é de Harvard? Não, é um pesquisador da ciência das redes. E ele falava um pouco assim, é muito difícil você ter essa felicidade plena se a rede também não está em plenitude. Porque ele fala assim, dependendo de 2, 3 graus, isso afeta. Por exemplo, a colaboradora trabalha comigo na minha casa, se a sobrinha dela falecer, isso vai atingindo alguns graus, e sem a pessoa, às vezes, nem saber o nome dessa pessoa que faleceu. Mas é tipo uma frequência que acontece.
Então, A gente tem uma conexão, inclusive no processo de socialização mesmo que a gente vai passando, né? É isso. Se a gente só reproduzisse o que a gente aprende, nada mudava. É uma questão até lógica, né? Mas se a gente só reproduzisse o que aprendeu, nada ia mudar. Então a gente está sempre nesse fluxo de questionar, e também eu acho que tem muito disso que vocês estão colocando, de rever qual que é o papel de uma corresponsabilidade na construção coletiva, que é algo que estava fora da antena, né, de um mundo de revolução industrial, de capitalismo crescente, né, de cultura de consumo muito forte, né, de uma satisfação muito vinculada a isso. O próprio marketing está passando por mudança nisso, não que tenha mudado e tudo, mas as pessoas também vão demandando e pensando e entendendo o que elas querem, né, nesse processo. Então, a gente está vivendo, sim, um processo de mudança, que tem aspectos muito preocupantes, por um lado, né, de acesso de tecnologia, mas tem aspectos que a gente pode também fazer outros caminhos com o que a tecnologia está nos oferecendo como possibilidade, né? E aí, só para fechar, assim, para a gente não também alongar muito, todo mundo poder descansar, que hora de sono é importante, vocês vão ver lá no vídeo também. A gente fala muito sobre propósito hoje em dia, né? E eu acho que tem vários entendimentos, que nem felicidade, tem vários entendimentos do que é propósito, né? Cada pessoa vai ter uma ideia, mas propósito é uma parte desse processo, né? Eu acho que muitas vezes se fala muito em propósito sem observar como que ele está interagindo, esse propósito de interagir com a comunidade, como ele se aplica no contexto do seu trabalho e também das suas possibilidades. Então, enxergar o propósito não como como um caminho, não como um fim, né? Um fim em si. Pronto, fechei meu propósito, a vida segue, está tudo resolvido. Não é assim que vai encaminhar. O propósito é um caminho para a gente poder trilhar, de fato, possibilidades mais alinhadas, o que gere menos incômodo, né, para o que a gente quer para a nossa vida, né? Mas muitas vezes ele não vai ser o possível, é isso. A pessoa vai trabalhar com algo que ela precisa estar ali, como é que ela vai lidar com os problemas do trabalho. Eu acho que saber identificar o que faz parte de mim, o que faz parte do outro, o que eu posso fazer para mudar. Eu acho que é um processo de autoconhecimento também que a gente vai entrar aqui, que vocês possam refletir aí em torno das questões, né? Maíra, eu acho que seria interessante cada um fazendo o seu bloquinho de anotações, o que é felicidade, o que é propósito, sim. O que é valor, o que é princípio. São conceitos que a gente vai ver, assim, cada um traz individualmente, depois dentro de um coletivo, para a gente criar, vamos dizer assim, uma leitura sistêmica. Eu vou criar uma atividade interativa com essas questões geradoras aí para a gente construir e a gente fazer uma devolutiva conversando, olhando esse... Isso, fazendo esse mapa coletivo, né? Que todo mundo... Aí você começa a criar, vamos dizer assim, um saber coletivo que vem desses encontros, né? Então, para esse coletivo, valor, princípio, felicidade, etc., etc., tem essa cara, vamos dizer assim, tem esse corpo. Então, isso é bom. E aí a gente vai vendo como ele vai evoluindo. Quando a gente chega lá no finalzinho, a gente olha lá para aquele primeira leitura. Legal. E o que mudou? O que transformou nesse processo? Legal, eu vou criar essa atividade. Boa. Alguém quer colocar mais alguma questão, pessoal? A gente está indo para 8h30. Obrigada aí pela audiência, sexta-feira à noite. Depois vocês me dizem como é que a gente faz para depois distribuir. Sim. Pessoal, é legal a gente falar isso. A gente trabalha muitas vezes de casa,
né, a formação tem essa característica de ser majoritariamente online, mas quem quiser encontrar, fazer uma conversa, a gente pode, o nosso ponto de trabalho, de apoio, é o Centro de Práticas Sustentáveis, não sei se o João ou Olga podem colocar aqui no chat o link, que fica aqui no bairro Jardins Mangueiral, quem quiser também, a gente pode marcar para conversar, não só sobre dúvidas, mas enfim, quem tiver interesse, porque a ideia é essa, a gente iniciar construindo uma rede aqui que possa seguir os fluxos sem depender da formação depois. Pode ser uma para dançar também, para a gente brincar, jogar amarelinha. Pode, né? Pode. Então, tem que também ter esse lado. Tem que ser o lúdico. Tem que sair do mental e ir para a brincadeira também, para a criança. Porque a criança, uma criança saudável, ela é feliz. Sim. Só pelo fato de ser criança. Então, se a gente se deixar ser criança de novo, tirar esse adulto assim, agora o adulto vai ficar sentadinho aí, eu vou ser criança. Vamos ser criança. A gente vai aprender a ser feliz de novo. Vamos pensar em jogos também. Isso. Fica no bairro Jardim Mangueiral, sim, o Centro de Prática Sustentável. Então, acho que é isso, pessoal. Maravilha. Oi, Jussara, Posso sem propor problemas. uma coisa? Para o próximo encontro? Pode. Trazer uma poesia para começar? Boa. A gente pode colocar, incluir umas músicas também. Isso, trazer uma música, uma poesia, mas uma poesia pequenininha para fazer uma leitura. Se alguém tiver, inclusive, sugestão... Eu acabo pensando muito em música, né? Tem muita música que tematiza a felicidade, que fala de felicidade, né? O que é felicidade. Não, ela falou que não, que vai ter outra oportunidade. Não tem problema, a gente está... Acho que a gente não está te ouvindo. Tá passando no meio da hora também, né? Enfim, talvez. Não, pode, se você quiser, fica à vontade. Aqui é espaço de escuta aberta e ativa, participa quem puder, quiser. Então, nada de conhecer vocês todos. Estão cheios de atividades em tantos campos de conhecimento. Eu estudo já a felicidade, não com tanta propriedade quanto vocês, essas ferramentas, né, esse empoderamento com a metodologia mesmo, os índices. Eu tenho muita curiosidade, esse interesse mesmo, né? Legal. De ver como aplicar isso. Estou interessada também no mapeamento, gosto muito dessa ferramenta. Legal. Eu sou engenheira agrônoma, de formação acadêmica. Fundamental também para a gente conversar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Me formei em 96, já faz, enfim, muitos anos. Eu sou terapeuta holística, também tenho conexão com a Unipaz. Legal, com o Everardo também. Escrevo projetos, enfim, essa coisa de parceria há muitos anos, desde 2001. E sou professora espiritual de uma universidade da Índia, que é um movimento também mundial de despertar. Olha que legal. De um avatar, que é o avatar dessa era, como veio Jesus, como veio Buda, agora é esse avatar. E é muito impressionante, maravilhoso, quântico e definitivo. E impressionante. Então, eu tenho essa alegria, não, é felicidade de compartilhar, de poder compartilhar. Para mim, felicidade, só assim esclarecendo, para mim, felicidade é o nosso ser inato, é a nossa natureza intrínseca. A gente busca esse caminho, né? Não, a gente não busca. A gente esquece dessa busca, perfeito. Exatamente. A gente esquece que mas a essência é. A gente já é, pois é. Olhar para a criança é relembrar, né? Isso também, né? Olhar para a criança é relembrar isso. Eu acho que o que a gente busca é compartilhar isso, crescer as possibilidades, né? Coletivo, eu acho que é isso. Legal.
Então, resumindo assim, Tá no fluxo. vamos nessa construção, sim, essa Tamo construção aí. juntas. Foi ótimo. Muito grata, porque eu também trabalho muito, assim, trabalhei muito mais na pandemia, nessa construção de resiliência, né? Então, estou adorando. Sim. Ter um monte de colaborador, ufa, porque realmente sou uma trabalhadora incansável. Assim, incansável não, estou muito cansada, na verdade, querendo ir embora lá para a comunidade do meu mestre, mas enquanto estou aqui, estou aprendendo, compartilhando e dando essa boa nova. Então, até gostaria de, se fosse possível, o quanto for possível, se pudesse ser diminuído um pouco essa fala, esse foco na dor, porque eu sou empata. E empata é isso. É estar aberto, de alma aberta. Não tem, Oi, sabe? é horrível. Eu vivo em retiro, gente. Eu vivo em retiro preocupada, assim. Mas eu me atiro também nos problemas, porque é coisa de missionário, assim, de coisa, entendeu? Que tem uma conexão com o poder divino, que está aqui trabalhando, assim, sem dormir, né? Pelo bem do coletivo, né? Então, assim, se a gente não tomar cuidado, assim, a gente fica desperdiçando oportunidades e no mesmo ponto sem avançar, sabe? Então, assim, tipo, não é negar. Eu sei que a gente sabe que tem muita gente doente, então, por isso, inclusive, a gente recebe. A gente não só recebe bênçãos de amor maravilhoso, de chorar de amor. Mas todo o dever de casa. Olha o planeta como é que tá. Pá! Olha o planeta como é que tá, sabe? Então, ele joga, assim, muita carga na gente de doer. E é igual a então, assim, falou, eu fico né? pedindo, por favor, gente, sabe, assim, quanto vocês puderem evitar, então eu vou, assim, eu corro atrás de comunicador, de jornalista, de cineasta, porque, tipo, às vezes eu vejo um enxugar gelo, sabe? Eu falei, peraí, como assim? Já tá inventando outro monstro, sabe? A gente, isso é legal você falar, a gente tem que ter um cuidado até para aquela questão também do gatilho, né, com algumas temáticas, mas tem essa abordagem por conta do projeto, né, de acabar falando sobre o que é violência doméstica, mas a ideia, de fato, é a gente mostrar a importância de uma construção de uma cultura de paz, realmente, né? Quando a gente está falando de enfrentamento, né, desses problemas, a gente tem que ter em mente isso, construção de cultura de paz. Você trabalhou, estudou na Universidade da Paz, você sabe muito bem. Não, eu nasci, inclusive, assim, um missionário, ele nasce no meio, o meio de cultura, sabe, meio de cultura que a gente, não sei se você já conhece esse termo na biologia, mas sim, o meio de cultura uma cultura, é o meio. Literalmente, sim, perfeito. Eu nasci num sofrimento muito grande, assim, inclusive eu nasci de 6 meses e meio, que foi, assim, também aconteceu uma circunstância para eu nascer logo, para eu sair de dentro da minha mãe, tipo assim. Então, inclusive, como eu te falei, eu trabalhei bastante, eu vivi a violência doméstica, aquela coisa aceitável, né? Que muita gente acha normal, inclusive os jovens, esse sobrinho meu, tô brincando, eu falei, ufa, enxuga aí o veneno, porque eu tô brincando, sabe? Aquela coisa aquela violência disfarçada, né? De brincadeira, não tem problema, qual o problema? Você é muito sensível, sabe? Esse tipo de argumento. E como a gente troca essa cultura de violência por uma cultura de paz, né? Como a gente muda isso? Mas é um pouco como a Mayra falou também, né? Peraí, Ju, rapidinho que ela estava falando, Ju. Rapidinho, João. É isso, eu também construí, assim, fiz um projeto para todas as instituições de abrigos, que não sei se vocês querem compartilhar, se ainda dá tempo de compartilhar esse curso com eles, né? Não pude implementar, dá tempo, mas assim, eu fiz, eu tentei construir isso porque eu sei que é um ambiente de muita dor, né? Então, assim, eu tô sempre observando, né, esses pontos, né, mais sensíveis e trabalhando, né? Inclusive agora eu estou meio na questão alimentar de volta, né, questão de segurança alimentar, enfim, mas também com o cuidado de entender o que é fome, né? Quais são as fomes, né, que vocês sabem muito bem, a fome psicológica ou a fome, né, do vazio existencial, essas coisas, né? Inclusive misturado com a natureza aí, quem entende a questão holística, né? Nossos animais, enfim.
né? E essas questões aí de vício, né? De essas substâncias, né? Que são viciantes, tanto na alimentação e essas outras substâncias, né? Estimulantes, né? Que os jovens, às vezes, coitados, né? Uhum. São colocados, né? Expostos a isso, e isso causa um reflexo, né? De vício e de ansiedade, né? Esses estados aí que geram tristeza, enfim. Vocês entendem também, né? Essa condição, né? Quando Pode tem a chegar carência. junto. Fica à vontade de partilhar também, Jussara. O que quiser de comentários. É muito bom saber que você está nessa trajetória já de muita busca por uma consciência mesmo de como aplicar, né? Acho que não vai ser nada difícil para você esse processo de aprendizado, você já está no caminho, e se quiser compartilhar também é um processo de aprendizado para a gente. Eu estou estudando há uns 3 anos, né? Fez como um U, assim, né? Na hora que eu vi Felicidade Interna Bruta, comecei a estudar, a gente foi fazendo alguns projetos, mas sempre vão ter ensinamentos importantes para a gente pensar nisso daqui. E passar pela construção de uma cultura de paz vai ser fundamental para a gente falar de violência, com certeza. Não adianta a gente só pensar. A gente fez uma roda de conversa no final do mês de março sobre o mês das mulheres. Quando a gente está falando desses temas difíceis, não adianta só a gente reconhecer e pensar que a punição vai resolver. Isso é muito longe disso, né? Eu acho que a gente tem que pensar num problema realmente sistêmico de reconhecer que a gente tem uma cultura que valoriza ações de violência e como que a gente pode ir mudando isso, né? Como que a gente pode ir mudando isso para uma cultura de paz colaborativa, né? Comunicação não violenta, né? Programação neurolinguística, essas coisas que realmente deixam a gente no foco, né? Gente, eu vou pedir Obrigada. desculpa, mas eu vou me despedir. Vamos lá, a gente vai fechar. Tá só a minha irmã aqui e a Jussara. Então, vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada aí. Bom final de semana. Bom descanso para todo mundo. A gente vai se falando lá. Então tá, beijo. Tchau. Boa noite, gratidão. Boa noite. Tchau.